Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Rômulo Pereira, da Igreja Batista, Palavra da Graça, e hoje nós vamos estudar os Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 12, que nos diz: Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo falando de todos os sinais e maravilhas que, por meio deles, Deus fizera entre os gentios. Bom, meus amados, estamos estudando aqui o capítulo 15 do livro de Atos, um dos capítulos mais importantes das Escrituras, sim, porque trata do relacionamento entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Lembrando que o Antigo Testamento é quase 70% da nossa Bíblia cristã. Então a gente precisa entender o que dali nós devemos continuar praticando, o que ali ainda continua em voga, o que ali em vez de continuar em voga, foi superado por algo melhor, foi ultrapassado por algo que Deus trouxe da sua revelação plena em Cristo Jesus, aquilo que da antiga aliança passou e foi substituído na nova aliança. Então, tudo isso é essencial. E aqui está havendo um debate justamente sobre isso. Lembrando que os fariseus que se converteram, os fariseus que davam tanto problema para Jesus, enquanto Jesus caminhava aqui na terra, em carne, agora estavam dando problema depois de se converterem, querendo que os gentios, ou seja, os não-judeus, guardassem toda a lei mosaica, todos os 613 mandamentos, a circuncisão, a guarda do sábado e todos os mandamentos da lei judaica. Isso foi contraposto, primeiro nós vimos toda a argumentação do apóstolo Pedro. O apóstolo Paulo já veio enviado lá de Antioquia da Síria para argumentar que os gentios não precisavam guardar a lei mosaica, mas apenas os mandamentos de Cristo e aquilo que da lei mosaica Cristo trouxe para a nova aliança. E agora estamos vendo aqui, tendo terminado o discurso do apóstolo Pedro, em que ele argumentou biblicamente e com base na sua experiência, em que ele pregou para os primeiros gentios, para Cornélio, ele defendeu que os gentios não precisavam guardar a lei mosaica, porque Cornélio foi salvo, foi batizado com o Espírito Santo, recebeu tudo da graça de Deus sem a necessidade da obediência da antiga aliança. Por quê? Porque ele entrou na nova aliança. Então, se ele recebeu tudo, até mesmo o ente mais santo do universo, que é o Espírito Santo, sem guardar o sábado, sem ser circuncidado, como que seria exigido algo a mais? Né? Quer dizer que ele não estava puro o suficiente só pelo sangue de Cristo? Não, não basta o sangue de Cristo. O sangue do próprio Deus derramado em uma cruz. É necessário o sangue de Cristo, que não é suficiente, e mais alguma coisa. Isso chega ao ridículo, ao ponto do absurdo e até da blasfêmia. Até que o apóstolo Pedro usa esse linguajar. Isso é tentar a Deus, isso é ir contra Deus de uma forma direta e afrontosa. E ainda mais exigindo, como dito, que o próprio Espírito Santo, ser mais santo e puro do universo, não exigiu tais coisas, quem somos nós para exigir algo a mais? Nenhum apóstolo, nem nenhum ser humano na face da terra pode ou deveria exigir mais do que o próprio Espírito Santo. E, de novo, o que mais vamos exigir do que o próprio sangue do Deus encarnado? Terminado esse discurso sublime do apóstolo Pedro, com uma argumentação contundente, o que aconteceu? Toda a assembleia que estava numa grande discussão, num grande burburinho, os fariseus, os cristãos judaizantes, que são os fariseus que se converteram, argumentando e dizendo, não, porque temos que guardar a Bíblia, etc, 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 ficaram todos em silêncio. Todos em silêncio. Por quê? Porque o argumento do apóstolo Pedro, bíblico, experiencial e lógico, e baseado na essência do caráter de Deus e dos acontecimentos públicos, foi determinante, foi contundente e foi definitivo. Então todos ficaram em silêncio, ficaram sem argumentos. Até porque, de novo, como o apóstolo Pedro colocou, falar qualquer coisa é falar contra a própria ação de Deus na pessoa do Espírito Santo. E, dado esse silêncio, o que aconteceu?
Paulo e Barnabé, que antes estavam no meio da discussão e estavam sendo contrapostos, estavam sendo talvez até contrapostos de forma rude, né? Vocês estão completamente errados. Agora, a Assembleia, ficando em silêncio e tendo ouvido os argumentos do apóstolo Pedro, agora sim tinham ouvidos mais, mais abertos, mais sem impedimentos, sem obstáculos, para ouvir o que Barnabé e Paulo tinham a dizer. E Paulo e Barnabé então relatam que ao pregar aos gentios, sem pregar a lei de Moisés, mas pregando a graça de Cristo, o que Cristo fez na cruz, o que Cristo propôs, o que a imensidão da conversão e os sinais que acompanharam essas conversões. Nós vimos que o apóstolo Paulo e Barnabé chegaram a ser adorados como deuses, tamanho o milagre que aconteceu lá em Listra, em que curaram um paraplégico de uma forma absolutamente imediata, maravilhosa e incrível. Fizeram o impossível. E olha aqui o linguajar bíblico, como é diferente de muitas igrejas, ou igrejas entre aspas, que há por aí. O que Deus fizera por meio deles. Então veja, esse é sempre o linguajar bíblico. Nenhum apóstolo curou, ninguém curou ninguém. É sempre Deus que fez, Deus operou o milagre por meio deles. Eles eram instrumentos, mas não foram eles que fizeram o milagre, por óbvio, né? Algum ser humano pode fazer algum milagre. Então é Deus que faz o milagre, Deus que realiza, o crédito não é do ser humano, eles foram só canais, foram só instrumentos. Foi feito por meio deles. Então, esse é o linguajar bíblico. Então, cuidado se você usar qualquer linguajar diferente, ouvir alguém usando um linguajar diferente. Já saiba que é um linguajar incorreto, indevido e perigoso. Muito errado, porque traz glória para o ser humano. Uma glória que não é dele, mas de Deus. Então, o que Deus fizera por meio deles. Agora, um ponto aqui, queridos. O apóstolo Paulo e o apóstolo Barnabé estão trazendo esse argumento dos milagres, das maravilhas, para testemunhar a favor do argumento do apóstolo Pedro. Mas o principal é o argumento bíblico, o argumento escriturístico, interpretativo, o argumento da lógica, do caráter de Deus, da razão. Os sinais e maravilhas são para atestar, para ser uma coisa que corrobora, mas não a base do argumento. Isso tem que ficar muito claro, queridos, porque isso é uma das coisas mais perigosas. As pessoas veem um milagre, foi Deus que fez. Aconteceu uma maravilha, olha o poder de Deus se manifestando. Peraí, como você sabe, primeiro, se é o poder de Deus, e segundo, se esse poder de Deus não aconteceu apesar da malignidade ou dos erros daquele lugar ou daquelas pessoas. Primeiro ponto. Será que foi Deus que fez o milagre? Eu estou falando aqui do apóstolo Paulo Barnabé. Estou colocando que esses milagres são algo secundário, importantes, mas secundários. O argumento principal é bíblico, é segundo o caráter de Deus. São apenas para corroborar, não é o ponto principal. Por quê? Porque as pessoas geralmente pegam os milagres e põem isso como argumento principal para definir se uma pessoa ou uma igreja é de Deus ou não. Que é errado, o que o próprio Jesus disse. Jesus falou isso. Olha, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor. Chamando ele de Senhor. Ó Deus, que eu servi, minha igreja tinha lá a sua placa, em teu nome. Olha o que ele diz, em teu nome. Então eles usavam o nome de Jesus, berravam o nome de Jesus. Ó Jesus, em nome de Jesus. Nós realizamos, Senhor, Senhor, em teu nome, expulsamos demônios, profetizamos e realizamos sinais. E o que Jesus diz? Afastai-vos de mim, vós iníquos que praticais a iniquidade. Eu nunca vos conheci. Olha o que Jesus diz, eu nunca vos conheci, nem conheço vocês. Vocês usam em meu nome, mas eu nem conheço vocês. Por quê? Porque vocês são praticantes da iniquidade. Então, o ponto principal, queridos, não é o que a milagre, a maravilha, até porque a Bíblia diz que o anticristo desviará muitos, levará muitos, poderia levar até alguns da fé, se Deus não interviesse.
O anticristo vai levar muitos por quê? Porque vai realizar sinais, maravilhas e prodígios. Olha o poder do anticristo, sinais, maravilhas e prodígios. Então, sinais, maravilhas e prodígios, se o anticristo faz, a própria instrumento do diabo, então quer dizer que isso aí não é comprovação nenhuma de que uma pessoa é de Deus ou não. Por quê? Porque o diabo tem poder, meu irmão, pelo amor de Deus. O diabo é um dos anjos mais poderosos de todo o universo. Você acha que ele não tem poder para realizar um milagrezinho? Fazer uma pessoa levantar curada, ou levitar, ou põe o milagre que você quiser. Você acha que o diabo não tem poder para fazer essas estripulias, esses shows pirotécnicos? Isso é show, meu irmão, isso é espetáculo. É claro que ele tem o poder. Deus também, só que Deus usa para um bem maior, que é conversão de pessoas, que é socorrer aquela alma sofrida, e o diabo usa esse um poder também, mas para um mal maior. E quando Deus usa para um bem maior, o diabo para um mal maior, que é o quê? Desencaminhar pessoas do conhecimento de Jesus e da glória dele, segundo as Escrituras, para erros equívocos, para explorar aquela pessoa financeiramente, explorar a fé daquele coitado, fazer ele dar tudo o que tem e o que não tem, explorar a alma dele, escravizar aquela alma para aquele projeto de poder, que é um projeto de poder para aquele indivíduo, um projeto de poder pessoal e não para Deus, por isso que eles usam aquela linguagem, eu curei, olha o que eu fiz, em vez da linguagem bíblica, olha o que Deus fez, a glória é toda dele, ele que fez, eu sou um humilde servo e olhe lá. Então veja que os sinais e maravilhas não é comprovação de nada. As pessoas precisam ficar atentas a isso. O que importa é aquela pessoa, em vez de ter uma vida de iniquidade, aquela pessoa é uma pessoa justa, correta, boa, em todos os seus meios, tanto no meio público quanto privado, e essa pessoa prega a palavra de Deus em sinceridade, honestidade, sem explorar a fé das pessoas, sem explorar, que isso é fácil de ver, que a vida pública, privada da pessoa, de caráter, talvez você não consiga descobrir, apesar de sempre há um boato aqui e ali. Se aquela pessoa tem uma pregação bíblica ou não, às vezes a pessoa ludibria, né? Consegue enganar, consegue pegar um versículo bíblico e fazer aquela confusão e ninguém sabe se é correto ou não. As pessoas comuns, pelo menos. Agora, se está explorando ou não, meu irmão, pelo amor de Deus. Se a pessoa pede a casa, pede o carro, não para de pedir dinheiro, não é possível. As pessoas do mundo sabem isso. A pregação dele até que parecia legal. Ele parece até ser uma pessoa correta, não sei, né? Talvez. Mas o que ele pede de dinheiro, pelo amor de Deus. Não para de pedir dinheiro. A pessoa do mundo fala, a pessoa do mundo fala. Jesus não era assim. Jesus não pedia dinheiro. Ele não ficava com esse, sempre com estratagemas, estratégias para parece fazer as pessoas darem mais dinheiro. Meus irmãos, as pessoas do mundo parece que conhecem mais a Cristo do que as pessoas da igreja. Porque a pessoa do mundo vê clara, porque é claro e patente, meu irmão, é público, a pessoa está lá pedindo dinheiro e fazendo todo um show para arrecadar. A pessoa do mundo vê isso. Jesus não fazia isso, não fazia todo esse lari-lari, todo esse blá 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 para concluir demais, de dinheiro, e condicionar a fé da pessoa ao tanto que ela dá, pelo amor de Deus. É isso que é escandaloso. Então, de novo, se a pessoa pode fazer o milagre que for, meu irmão, pode ressuscitar 100 pessoas, pode dividir o Mar Vermelho, pode dividir o Oceano Atlântico em dois. Pode fazer sinais e maravilhas, pode profetizar, como Jesus diz, pode profetizar, pode expulsar demônio, pode realizar milagres. Se pratica essa iniquidade demoníaca e, e, e covarde de explorar financeiramente as pessoas, usando o nome santo de Deus para fazer esse mal, porque um criminoso faz o mal no próprio nome dele, não põe Deus na jogada. Agora, esses usam o nome de Deus. Não interessa o milagre, meu irmão. É o que Jesus diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci.
Se Jesus diz isso, você tem que começar a dizer isso para essas pessoas. A pessoa pode ter a maior igreja do universo, a pessoa pode ser um bilionário, né? Imagina, Jesus foi bilionário? Não, né? Agora temos aí que são bilionários explorando a fé das pessoas. A pessoa pode ter o dinheiro que for, a fama que for, o número de igrejas que for, o número de seguidores que seja. Pode realizar quantos milagres for. Nós temos que aprender a dizer: se essa pessoa é iníqua, apartai-vos de mim. Eu não te conheço, nem quero nem te conhecer, porque você pratica a iniquidade. A gente tem que ter isso, porque isso é palavra da boca de Jesus. O que Jesus disse em terra e é o que ele diz que dirá na glória eterna. Afasta de mim, você que pratica a iniquidade, a menos que essa pessoa queira vir com o coração quebrantado, querendo ouvir a palavra de Deus para se arrepender. Aí você, não, claro, você a recebe e quer ajudar ela a mudar de vida. Mas porque ela precisa se arrepender, porque anda em caminho de iniquidade. Então, meu irmão, o ponto aqui é: os sinais e maravilhas podem corroborar ao que é justo, correto e bom e segundo as Escrituras. Não é o milagre que determina o conteúdo da mensagem. É a mensagem que determina o conteúdo do milagre. Prestem atenção nisso. O milagre é algo indiferente. Pode ser usado para o bem ou para o mal. Pode ser usado para desencaminhar pessoas, explorar pessoas, escravizar a alma de pessoas. Porque o anticristo vai usar o milagre. Então o milagre é como o dinheiro. Você pode usar o dinheiro para corromper uma pessoa ou para ajudar um pobre. Então é só um mecanismo. Agora, como você vai usar isso é o que importa. Com que motivação, com que objetivo? Para um bem maior ou para um mal maior? O dinheiro você pode usar para o bem ou para o mal. O milagre pode ser usado para o bem ou para o mal. No caso aqui, apontado nesse verso, para o bem. Paulo e Barnabé testemunharam os grandes milagres que Deus fez, que acompanharam a pregação aos gentios da graça de Cristo sem a lei de Moisés. Corroborou, não era o argumento principal. É apenas para corroborar. Então, milagres são para corroborar se houve pregação e houve caráter. Se não houve pregação bíblica, não houve caráter, mas houve exploração da fé alheia, não interessa o milagre. Já morreu aí o assunto. Ah, mas realizou um milagre. Não quero saber, meu irmão. Se pregou algo antibíblico, anticristo, diferente de Cristo, já morreu aí o assunto. Explorou a fé das pessoas, está saqueando as pessoas, morreu, acabou. Não tem nem mais o que conversar. Não interessa o milagre. Então entendam isso, queridos, pois é importantíssimo. De novo, me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, realizamos milagres no teu nome, expulsamos demônios no teu nome, profetizamos em teu nome. E Jesus dirá: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Meus amados, que Deus os abençoe. A graça e a paz do